Voltando aqui, gente, vamos aguardar os outros colegas chegarem para a gente dar continuidade à nossa revisão, tá bom? João Marcelo, Davi estão chegando. João Gabriel também. Vamos aguardar. Oi, tio. Oi, João Marcelo. Você conhece um professor que pode revelar isso? Eu acho que aqui na aula virtual não tem nenhuma professor que vai revelar, não. Mas por que esse interesse, João Marcelo? É que eu posso tomar amizade, é no celular, no WhatsApp. É de meninos aí, eu esqueci o nome deles, aí eu queria saber. Você está em um grupo só de meninos, é isso? Isso. Oi, Manuela. É que eu tava fazendo a prova e sem querer eu errei uma coisinha, aí eu queria modificar a questão. Eu posso fazer um X e botar abaixo? Sim. Tá, obrigada. Você vai fazer o X na questão toda e colocar embaixo, é isso? Isso. Ah, entendi. Tá certo. Obrigada, tia. Por nada, meu bem. Tia. Oi, João. João Gabriel, pode falar. A pergunta que eu estava falando. Certo, nós vamos retornar agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Deixa eu... Pronto, João Gabriel. Era aqui nesse slide? Aqui, ele tem um bocado de camada embaixo. Embaixo da terra tem muita camada. Quando a imagem está mostrando aí, embaixo tem muitas camadas aí. Isso, eu vou explicar. Isso é lixo ou é terra? É Sol. lixo, é lixo. Olha só, então aqui a cratera, ela é toda preparada, né? Tem a manta, aí aqui nós temos os escapes, né, dos gases, e aqui vocês estão vendo que tem uns canos, bem aqui, ó, no comecinho, tinha uns canos. Esses canos, eles vão estar em contato com o chorume, certo? Vocês estão vendo aqui nessa terceira imagem o chorume sendo despejado nesses tanques. Esse chorume, antes dele ser descartado na natureza, ele passa por um tratamento. Então, o aterro sanitário ele não vai causar tantos impactos, gerar tantos impactos negativos no solo, porque aí vai ter a manta que vai proteger o solo, vai ter os canos que vão conduzir esse chorume para tanques de tratamento e temos também esses escapes dos gases. Esses escapes dos gases, geralmente eles vão estar ligados a uma estação. Esse gás metano que surge da decomposição do lixo, ele pode ser usado como combustível, como para gerar energia, certo? Então, ele pode ser canalizado para essa estação para gerar energia. Ou quando ele é eliminado, né? Nas chaminés desses escapes, tem um filtro, né? Que vai impedir a poluição da atmosfera pelo gás metano, certo? Então, gente, a cada momento vai ser depositado as camadas de lixo. Depositou essas camadas, encheu essa área, passa uma camada de areia. Depois enche novamente outra camada de areia, enche novamente outra camada de areia. Aqui, ó, caberia mais uma camada, que é essa aqui. Essa camada de areia, essa camada de lixo, aí uma camada de areia. Quando essa área, ela tem o seu tempo de vida útil já
quando acaba o tempo de vida útil dessa área, esse terreno ele é todo preparado para plantação, certo? É feito uma plantação de árvores, né? Principalmente para manter a área verde, e aí em cima desses resíduos todos aqui, né? Vai ter essa área verde bem bonita. Então, assim, gente, depois eles vão para outra área, né, fazer outras crateras, e quando chegar toda aquela área do aterro, ter o depósito de lixo e não ter mais onde colocar, aí fecha o aterro, ele vai terminar seu tempo de vida útil naquele momento, e aí é inativado, e eles vão fazer somente as plantações em cima, ok? Para recompor aquela área. E aí a prefeitura ela precisa encontrar uma outra localidade para construir um novo aterro sanitário, tá bom? Outro destino do lixo, principalmente resíduos hospitalares, eles são levados para a incineração. A incineração é a queima do lixo, só que é queimado em equipamentos adequados, que atingem altas temperaturas, reduzindo o volume dos resíduos sólidos, e aí não vai degradar tanto o solo, não vai degradar tanto o ambiente, tá? Na incineração, geralmente os resíduos hospitalares, eles têm essa destinação, que é a incineração. Outra destinação adequada dos resíduos, principalmente dos resíduos orgânicos, são as composteiras, ou seja, a compostagem. O que é a compostagem? É uma técnica que utiliza o lixo orgânico, né, transformando esse lixo orgânico em adubo, usufruindo da decomposição, né, do lixo, decomposição realizada naturalmente por bactérias e fungos. Como eu falei para vocês, existe no solo bactérias e fungos que vão decompor resíduos orgânicos, matéria orgânica morta, restos de animais, de vegetais, resíduos orgânicos, tudo isso passa pelo processo de decomposição. E quem faz esse processo de decomposição? Bactérias e fungos, certo? E aí, essas bactérias e fungos fazem essa decomposição natural. Então, o ser humano, sabendo disso, criou essa técnica. Rapidinho, gente. Rapidinho. Tia? Liga esse microfone, tia. Eu não vou te assistir Agora. Agora sim. Certo. Então, essa técnica utiliza o lixo orgânico, né? E utilizando a decomposição, esse lixo orgânico se transforma em adubo, certo? Aqui é uma imagem de uma composteira, né? A pessoa colocando aqui os resíduos para decompor naturalmente. Depois, esses resíduos orgânicos se transformam em adubo. Aqui o processo de compostagem. Os resíduos orgânicos são colocados em um coletor de lixo orgânico, depois é colocado nas pilhas de compostagem, né, em um recipiente, sofre o processo de decomposição, é gerado o composto orgânico, que é o adubo orgânico, e ele pode ser utilizado no processo de fertilização, né, em plantações, na agricultura. Geralmente a agricultura sustentável, ela utiliza esses compostos orgânicos, utiliza-se da compostagem para adubar o ambiente, para o desenvolvimento das plantas, né, das hortas orgânicas. Gente, agora também nós vamos falar de um processo importantíssimo dos resíduos sólidos, que é
o reaproveitamento desses resíduos sólidos por meio da reciclagem. A reciclagem, vamos ter em mente aqui, que é totalmente diferente do que é chamado reutilização, certo? Reaproveitamento. Porque a reciclagem, ela reaproveita os materiais descartados, mas eles vão ser utilizados como matéria-prima para a confecção de novos produtos, tipo aquela latinha que a gente acumula e vai lá e leva no ecoponto. O ecoponto vai destinar para uma usina de reciclagem. Aquela latinha, ela não vai mais ser latinha. O alumínio dela vai ser utilizado como matéria-prima para produzir outros produtos, certo? Novos produtos, ok? Deu para entender o que é a reciclagem? Ela é totalmente diferente de reutilização, de reaproveitamento, que o reaproveitamento você pega um copo plástico e pode transformá-lo em um jarro, mas a propriedade do copo de plástico continua a mesma, não mudou suas propriedades, certo? Lá na reciclagem não, muda a sua propriedade, né? Muda, ele sofre no caso as latinhas vão ser derretidas e esse alumínio vai ser transformado em um outro objeto. Falando em reciclagem, está aqui o símbolo da reciclagem, os materiais que podem ser reciclados, papel, papelão, plástico, vidro, metal, certo? E aqui, falando em reciclagem, a gente não pode esquecer de falar da coleta seletiva. A Dandara ainda há pouco comentou sobre os ecopontos. No caso dos ecopontos, gente, a gente utiliza eles para quê? Para levar os lixos os resíduos que a gente chama de resíduos secos, como plástico, papel, metal e vidro. O lixo orgânico, eles não aceitam, porque eles já têm o destino adequado para o plástico, para o papel, para o metal, para o vidro. Então, quando passa aquele caminhão, ele não coleta, ele não faz uma coleta seletiva, né? Porque ele é para recolher todo tipo de material. Então, o ideal seria que a gente utilizasse cada vez mais os ecopontos, levando plástico, papel, metal, vidro para os ecopontos, porque lá eles vão dar uma destinação correta, certo? E o lixo orgânico, a gente pode até fazer composteiras na nossa própria casa, para produzir adubo orgânico, para colocar nas plantas que tem na nossa casa, para doar, ou para ganhar um dinheirinho, né? Como fonte de renda. Então, a coleta seletiva é imprescindível para que aconteça de forma bem eficaz a reciclagem, porque aí já vai ser a destinação correta de cada um desses resíduos, certo? Para a confecção de novos produtos, todos eles, o plástico, o papel, o metal, o vidro, vão servir de matéria-prima para a confecção de novos produtos, ok? Deu para relembrar o que é a reciclagem? Compreenderam? Sim. É a coleta seletiva que tem lixeira de plástico, papel, vidro e metal e orgânico. A E reciclagem é a coleta. Separar os materiais. A A reciclagem. reciclagem é que eles reciclam os objetos que já foram usados para fazer outro. Isso, muito bem, Davi, isso mesmo. A reciclagem é essa técnica de reaproveitamento dos materiais que já foram descartados, já foram utilizados, descartados, que podem ser utilizados como matéria-prima para produzir novos produtos. Daí a importância da coleta seletiva. A reciclagem não é a coleta seletiva. A coleta seletiva faz parte do processo de reciclagem, porque se não houver coleta seletiva, não tem como ter uma reciclagem eficaz, porque vai estar misturado lá papel, metal, vidro, orgânico, então vai ficar tudo misturado e para coletar, para separar, vai dar muito mais trabalho e as usinas elas vão perder um tempo muito grande. Então, daí a importância da coleta seletiva. O ideal é que todas as cidades tivessem coleta seletiva adequada. Aqui na nossa cidade, nós temos os ecopontos que ajudam bastante.
né? Mas aí vai depender da sensibilização, da consciência de cada morador da cidade, de cada cidadão que faz parte dessa cidade, de ir lá, coletar na sua casa, separar e levar até o ecoponto, certo? Vamos agora falar de uma outra atividade que também prejudica bastante o solo, polui o solo, que é o uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes. Ele causa diversos impactos, como diminuição da biodiversidade, perda de nutrientes, acidificação e a salinização do solo, ou seja, o solo pode se tornar ácido ou mais salino, né, com um teor maior de sal, e isso é prejudicial para o desenvolvimento das plantas. Pode causar doença nos seres humanos por contaminação durante a aplicação ou por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com os agrotóxicos. Para a manipulação dos agrotóxicos, é preciso uma roupa específica, caso que não está acontecendo aqui, nessa imagem que eu trouxe propositalmente, porque essa pessoa aqui está totalmente desprotegida. No manuseio desse agrotóxico, ela pode, né, durante a aplicação, ela pode se contaminar. Ou aqui, se essa aplicação está acontecendo de maneira inadequada, pode também contaminar água e alimentos. E a pessoa que ingere essa água e alimentos contaminados com agrotóxico também pode adoecer. Também pode ter algum prejuízo na sua saúde, tá bom? Ações que reduzem os prejuízos ao solo. Gente, nós até agora estudamos todos os prejuízos que podem ser causados no solo por ações, né, humana, pelo descarte inadequado, pela destinação inadequada do solo. E nós temos ações que reduzem esses prejuízos ao solo, como a política chamada política dos 5 R's, que ajuda na redução do volume de lixo, certo? Aqui nós temos os 5 R's. Quais são eles, gente? Eu vou pedir para alguém me ajudar aí. João Gabriel. São a reciclagem, Uhum. são representar, reduzar, não, Oi? Recusar, reutilizar e reduzir. E repensar, não é isso? Quando a gente fala em repensar, Eu já falei repensar. em reduzir, reutilizar, reciclar, o que tem na nossa cabeça? João Marcelo, reduzir o quê? Esse R de reduzir é para reduzir o quê, João Marcelo? Me diz aí. Tá bem aí no slide. Implicar em evitar desperdícios, consumir menos. Portanto, Isso. dar preferência àqueles que ofereçam menor potencial de serração de resíduos, o que tem Isso. maior durabilidade. Isso mesmo. Então, reduzir o desperdício, consumir menos produtos, dar preferência àqueles produtos que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e que tenham maior durabilidade. Então, a gente precisa reduzir principalmente o consumo, né, para evitar o desperdício. E quando a gente fala em repensar, o que é repensar, Pedro Henrique? Tá. Ai. Pedro Henrique? Repensar. Repensar o quê? Como repensar? O que nos diz esse R de repensar? Para repensar as ideias que a gente pode comprar ou não comprar, se já tem ou não tem. Se é necessário ou não necessário. Muito bem. A gente precisa repensar essa necessidade de consumo, né? E também repensar os padrões de produção e de descarte desses produtos, né, que vão ser consumidos. Muito bem. E quando a gente fala em recusar, em Dandara, o que nos diz o R de recusar?
é uma forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não é lixo, reaproveitando tudo que estiver em bom estado, envolve criatividade e inovação, ao conferir o uso diferentes produto, ao menos produto. Recusar. Sim. Não, Recusar é o quê? recusar a probabilidade de consumo desnecessário de produtos que geram impactos socioambientais significativos. Isso, Dandara, muito bem. Recusar. Nós estamos vendo aqui uma imagem de quê? Copos descartáveis. Então, a gente pode substituir esses copos descartáveis por canecas, por copos, por garrafinhas, evitando esse uso de descartável, que a gente sabe que tem um impacto socioambiental, vai gerar resíduo, vai gerar impacto sobre o ambiente. Esses descartáveis, porque eles são produzidos de plástico, e plástico a gente sabe que não tem bactérias nem fungos decompositores que vá decompor rapidamente esse plástico, certo? E o R de reutilizar. O que que é? O que que nos diz o R de reutilizar, Manuela? Eu vou ligar o som. É dar função a um produto em vez de descartá-lo. Isso. Ela é com criatividade e inovação, né? A gente vai usar de forma diferente aquele mesmo produto. Tipo, como eu dei o exemplo, nós temos um copo aqui. Eu posso transformar esse copo, que é de plástico, em um vaso de planta. Eu estou dando um novo uso para esse copo, né? Estou usando de forma diferente, mas é o mesmo produto, o mesmo plástico. Ele não vai ser derretido, ele não vai ser transformado em outro produto. É o mesmo produto. Isso é reutilizar. E o que é reciclar, Davi? Davi? Davi não respondeu. Chegou. Tia, Oi. é um modo de utilizar novamente. Eles pegam e utilizam novamente, como fazendo outros materiais. Ok. Davi, agora eu quero ouvir você. Davi? Certo, gente. Então, vamos lá. Então, reciclar é transformar materiais já usados em matérias-primas para outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais, certo? Aqui, ó, a compostagem, ela pode ser feita até mesmo em apartamentos. Então, aqui a reciclagem do resíduo orgânico, ele está sendo transformado de forma artesanal, né, em um outro produto, que é o adubo. Não vai ser mais cascas de fruta, não vai ser mais restos de folha, vai ser adubo. Tudo isso vai ser transformado em adubo. Então, é uma forma de reciclagem, a compostagem. Reciclagem do resíduo orgânico. Certo? Outras ações que ajudam a reduzir os prejuízos, os impactos no solo, o manejo sustentável. Nós temos vários tipos de manejo do solo, como a aração, que é revolver a terra, né, arejar a terra para plantações. Nós temos o manejo sustentável através da adubação, que pode ser inorgânica, como essa daqui, ó, que se faz uso dos resíduos, faz uso dos fertilizantes químicos, né, que é utilizado aqui, nós estamos vendo aqui, ó, os fertilizantes químicos colocados no solo, e a adubação orgânica, que usa a compostagem, né, que usa a decomposição desses materiais, transformando em humus, transformando em adubo orgânico, como a gente está vendo aqui nas mãos dessa pessoa na imagem. Então, a adubação orgânica, ela vem da onde? Da compostagem, certo? Outras formas de manejo sustentável, a rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? Ajuda
a impactar menos o solo, dá um tempo para o solo também se recompor, porque há uma alternância nas plantações, ora se planta outras espécies de vegetais, ora se planta leguminosas. O que são as plantas leguminosas? São aquelas plantas que ajudam na fertilização do solo, porque nas suas raízes tem bactérias que ajudam a retirar os nutrientes do solo para as plantas e ajuda também na fertilização do próprio solo. Então, a rotação de culturas ajuda nesse... o solo ele vai estar sempre pronto para receber outras plantas de outras espécies. Planta-se leguminosas, depois planta outras espécies de vegetais. Na adubação verde, a adubação verde, ela utiliza as leguminosas para adubar o solo naturalmente. Então, na adubação verde, consiste em utilizar plantas leguminosas em conjunto com outras culturas. Então, vai ser plantado todo mundo junto ali, sendo que sempre tem que ter uma leguminosa para ajudar a fertilizar o solo, certo? Aí temos outra forma de manejo sustentável, a irrigação, quando o solo é muito seco e precisa estar todo o tempo hidratado, né, sendo molhado com bastante água, e aí aí se utiliza da irrigação, ou quando o solo é muito encharcado, que precisa fazer plantações ali, eles fazem escavam essas valas que vão drenar esse excesso de água para essas valas, que vão ser canalizadas para uma determinada área em que essa água ela vai ser despejada, certo? E temos também as curvas de nível e plantação em degraus, que é quando tem um desnível no solo, né? Nessa região aqui a gente está uma região montanhosa, mas que pode ocorrer a plantação quando eles fazem essa plantação em degraus, certo? Não prejudicando o solo e também não prejudicando o desenvolvimento das plantas. Outra forma de manejo sustentável, gente, do solo é uma cultura que vem implantando ações que vão atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar excedentes. Então, a cultura que busca atingir esses objetivos do desenvolvimento sustentável é chamado de permacultura, que envolve esses 3 objetivos: cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro, ou seja, compartilhar excedentes, certo? Se tem algo em excesso, compartilha, para não gerar muitos impactos no solo, para não gerar resíduos, certo? Então, todas essas ações aqui estão envolvendo a permacultura. É uma cultura, né? Um modo de vida. Observar, interagir, copiar, captar e armazenar energia, obter rendimentos, aqui praticar a autorregulação e aceitar retornos, certo? Então, tudo isso aqui, ó, use soluções pequenas e lentas, use e valorize a diversidade. Então, tudo isso, gente, está envolvendo a permacultura. Outra forma de manejo sustentável, a agricultura orgânica ou sustentável, que não são utilizados fertilizantes industriais nem agrotóxicos. Aqui nós temos uma imagem de uma horta orgânica, que utiliza adubo orgânico, não utiliza fertilizante industrial nem agrotóxico, certo? Outra forma de manejo sustentável são os sistemas de agroflorestais. Esses sistemas agroflorestais, eles são áreas em que o solo está degradado, né? E são plantados arbustos, árvores nativas, juntamente com outras espécies de importância econômica, como árvores frutíferas, hortaliças. Vocês estão vendo aqui, ó, uma demarcação do que eles vão plantar nessa área que estava degradada e que eles querem recuperar essa área. Recuperando como? Plantando árvores nativas, árvores frutíferas, aqui depois árvores nativas, mais outras árvores frutíferas, certo?
Então, visa a recuperação e a restauração de florestas. E outra forma de manejo sustentável é a preservação das áreas verdes urbanas. Então, aqui já envolve a nossa área urbana, onde nós vivemos nas grandes cidades, ampliação, no caso, plantio e preservação de plantas nativas das áreas urbanas, arborizando as áreas urbanas, para que a gente tenha uma excelente qualidade de vida. E não só isso, a vegetação, ela proporciona outros benefícios a nós, embelezando as ruas e as casas, absorvendo água da chuva, reduzindo a poluição sonora, preservando a biodiversidade no meio urbano, humaniza a cidade, melhora a nossa qualidade de vida. Há uma absorção de gás carbônico e liberação de oxigênio. As árvores nas cidades, gente, atuam como filtro natural, diminui a temperatura do ambiente. Então, todos esses benefícios aqui vão contribuir para a nossa qualidade de vida, não só do ser humano, mas dos outros seres que vivem aqui no meio urbano, certo? Gente, tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nós estamos encerrando nossa revisão, certo? E agora eu quero ouvir vocês. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram tirar dúvidas, contribuir? Agora é a hora de vocês falarem, que daqui a pouco nós vamos começar a conversar sobre as orientações para responder a atividade. E se der tempo, a gente vai ler a nossa atividade. Tudo bem, gente? Então, Tia, vamos. a senhora vai fazer chamada? Sim, eu vou tirar o print da tela. Já, já. Tá. Tá. Gente, Dandara, desativando o som aí, eu já desativei. Vamos para a leitura da nossa atividade domiciliar. Eu vou tirar aqui terminar a apresentação, vou interromper o compartilhamento para a gente ir para o outro compartilhamento de tela. Aqui tem a nossa atividade. Gente, antes da gente fazer a leitura, eu quero só reforçar aqui com vocês as orientações para vocês responderem a prova ou responder a atividade domiciliar. O capítulo que está sendo abordado é isso que a gente acabou de revisar, o capítulo 8, cuidados com o solo. A atividade ela tem que ser respondida com a própria letra de vocês, legível e de caneta azul ou preta. Quando vocês forem postar, né, tirar a foto, certifique-se que a foto está tá nítida, tá focada, tá em uma imagem legal para que a gente não tenha dificuldades na correção, certo? Se for em PDF, vocês podem colocar a atividade de vocês em PDF. Como? Vocês precisam digitalizar a atividade, imprime, responde, digitaliza, ou seja, em um scanner, certo? E escaneando, vocês podem transformar esse arquivo em PDF e postar, certo? A maioria de vocês preferem mandar fotos, que é muito mais prático, porém, vocês têm que ter esse cuidado ao tirar a foto para que a imagem fique nítida, ok? Quando vocês postarem, certifiquem que vocês estão mandando imagens de todas as partes da atividade, certo? Porque tem aluno mandando 2 imagens das mesmas questões. Certifiquem-se que vocês estão mandando a atividade completa e cliquem em concluir, tá? Porque se vocês não clicarem em concluir, a atividade de vocês não vem para mim. E não vai ficar aquele reloginho. Quando vocês clicam em concluir, fica um reloginho amarelo dizendo que está aguardando a correção do professor. Então, é porque você conseguiu concluir, conseguiu postar a sua atividade, certo? Outra orientação. Deixa eu ver. Acho que são essas orientações para vocês. Vamos lá para a atividade. Gente, aqui a primeira questão é uma questão objetiva. Todos os dias o lixo é produzido em todas as cidades. Existem formas mais adequadas para o encaminhamento desses resíduos. Isso trará benefício econômico, ambiental, por exemplo, restos de alimentos, lixo hospitalar de clínicas médicas e odontológicas e resíduos
sólidos, vidro, plástico, papéis e metais, devem ser encaminhados respectivamente para onde? O resto alimentar deve ser encaminhado para onde? O lixo hospitalar, os resíduos sólidos, para onde devem ser encaminhados? Então, vocês vão marcar a questão aí que está de acordo com esse encaminhamento adequado de cada tipo desses resíduos. A segunda, uma das alternativas ecológicas para os resíduos é a coleta seletiva e reciclagem de diversos materiais. Na reciclagem, diversos materiais são reaproveitados como matéria-prima para as indústrias. São medidas ecológicas associadas à reciclagem e reaproveitamento de materiais, exceto, então vocês vão marcar o que não é associado à reciclagem e reaproveitamento de materiais. O que não é dessas alternativas aqui? Qual a que não tem nada a ver com reciclagem e reaproveitamento? Terceira questão. O traço é um local projetado para armazenar os resíduos das cidades. Nessa área são depositadas diariamente os rejeitos que são cobertos com terra. No solo é colocada uma manta protetora para o chorume não entrar em contato com o solo. De acordo com a afirmativa, marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Aqui, de acordo com o que está sendo colocado aqui, qual é, de quem que a gente está falando aí. Aí vocês vão marcar. Quarta, são resíduos gerados em estabelecimentos como bares, lojas, supermercados, restaurantes, entre outros. É composto basicamente de resíduos orgânicos, embalagens, vidros, papelão, plásticos e etc. O enunciado está se referindo a qual tipo de lixo? Aí vocês vão marcar o lixo que está de acordo com o enunciado, né? Que tenha esses resíduos aí gerados por bares, lojas, supermercado. Qual é o tipo de lixo, né? Que está de acordo com esse enunciado. Tudo bem até aí, galerinha? Posso continuar? Vamos lá, porque a gente tem menos de 2 minutos. Vamos agilizar, gente. Então, a quinta questão. Nos países desenvolvidos, uma pessoa produz, em média, cerca de 2,5 quilos de lixo por dia, olha só. Devido ao crescimento demográfico das cidades, é fácil perceber que, em breve, não haverá mais áreas para depositar tanto lixo. Isso aqui foi dito por Amado Zimar dos Fundamentos da Biologia Moderna. Algumas medidas podem ser tomadas para diminuir o problema do excesso de lixo que é produzido. Para esse fim, os municípios poderiam fazer o quê? O que é mais adequado aqui, medida adequada que pode ser tomada para diminuir o problema de excesso de lixo? O que vocês acham aí que deveria ser adotado pelo município? Tem uma única alternativa aí que está de acordo com tudo com o que está falando aí, né? Quais seriam essas medidas que podem ser tomadas? Uma única alternativa correta em cada questão, viu, gente? Sexta, de acordo com o conteúdo abordado em sala de aula, comente sobre as principais consequências das queimadas e desmatamento para o solo. A gente falou no início da nossa aula as principais consequências das queimadas e do desmatamento para o solo. Sétima, sabemos que o solo sofre muitas modificações, uma delas é a erosão. De acordo com a afirmativa, explique o que é erosão. Aí vocês vão explicar o que é erosão e como a vegetação pode auxiliar no combate à erosão. Aí são dois comandos, o que é a erosão e como a vegetação pode auxiliar no combate à erosão. Oitava, temos menos de 1 minuto, rapidinho, gente. Aqui na oitava, vocês vão explicar os 5 R's, certo? Vão explicar cada Rzinho daquele que a gente viu ainda há pouco. Nona, aprendemos durante as nossas aulas, então aqui vocês vão explicar sobre, de acordo com o enunciado, comente sobre 2 desses procedimentos. Aqui temos 1, 2, 3, 4. Vocês vão escolher 2 para comentar,
certo? Sobre eles. E a 10ª, aqui lembrando das nossas discussões em aula, explique como a agricultura sustentável colabora para os princípios do desenvolvimento sustentável. Vocês vão lá em agricultura sustentável